Olá gente, estou trazendo uma teoria nova, que teria acontecido se eu fosse para o mundo de solo leveling, mas eu não vou sozinho nesse mundo Biel Teorias, também irá para lá mas antes que venham falar, eu e o Biel já vamos estar nesse mundo, não vamos para ele usando desejos ou com memórias sobre o que irá acontecer, mas para frente com aviso dado bora começar. 10 anos atrás começaram a aparecer portais no nosso mundo, que são basicamente túneis mágicos, que conectam o mundo humano com o mundo dos monstros. Pouco se sabe sobre esses portais, mas o que sabemos e o suficiente para temi-los se esses portais não fossem fechados, os monstros dentro deles invadem nosso mundo, e começam a destruir tudo o que vê pela frente. Nasci na Coreia, mas minha família morava anteriormente no Japão, mas nos mudamos para a Coreia. Meu pai é coreano, e minha mãe é japonesa. Eu nasci falando coreano e por isso entendia as palavras do meu pai. Quando eu não entendia o que minha mãe queria dizer, eu pedia para que o meu pai me falasse e para que eu ficasse independente do meu pai, comecei a estudar a língua japonesa, não só para entender minha mãe como minha irmã, que fala japonês ela é tímida e mesmo sem entender o que ela queria dizer na época a gente se dá bem. O meu pai pediu para que eu não falasse japonês e nem que minha mãe e minha irmã são japonesas. A Coreia tinha um certo problema com japoneses. O meu nome é Hayato, um nome japonês, mas meu pai viu o problema no meu nome e deu a sugestão para minha mãe substituir esse nome no currículo da escola, e desde então o meu nome é Maiki Jinvou, e ninguém sabia do meu nome verdadeiro, além da minha família. Quando eu estava no ensino médio, despertei como caçador de rank, o mais fraco dos rank de caçadores, o trabalho de caçadores e fechar os portais, que também tem seus rank. O mais difícil, um portal de rank S, e um portal com cor vermelha ao invés de ser azul. Eu não queria seguir a vida de caçador sabendo que eu era de um rank tão baixo, apesar de eu ter ouvido falar que os caçadores conseguem ficar ricos, mas depois de um mês meu pai teve que viajar por causa do trabalho, e o tempo em que ele iria voltar era indeterminado. Minha mãe ficou doente porque havia pegado a doença do sono eterno, e desde então só tinha eu para cuidar da minha irmã, que ela já era de maior e queria fazer a faculdade, e para pagar a faculdade e sustentar nos dois eu decidi me tornar um caçador sabendo que eu era um rank E. Atualmente, desde minha decisão, eu tenho 18 anos trabalhando como um caçador para sustentar eu e minha irmã, pagar a faculdade dela e pagar as máquinas que mantinham minha mãe viva, na esperança de acharem uma cura para a doença do sono eterno. Eu tenho um amigo de infância que assim como eu e muito azarado. O nome dele é Gabriel, mas eu chamo de Biel. Ele também despertou como caçador de rank E algumas vezes fazemos missões juntos, mas aquilo era raro, pois ter dois caçadores de rank no mesmo time e muito arriscado. Eu fazia algumas negociações com os caçadores de rank mais altos que o meu. Eu sei fazer isso, pois se não tivesse dado os problemas que aconteceram, eu teria me formado na faculdade de engenharia, recebendo bem com o trabalho, onde nas minhas negociações eu usava itens raros das dungeons de rank E, que eu e o Biel completava. Eu tenho uma bela sorte para achar itens raros. Eu fazia preços justos. O Biel tinha até me dito um dia que era melhor eu ser um mercador, que eu iria receber mais do que como um caçador, mas eu decidi ser um caçador mesmo, pois não poderia deixar um amigo na mão. Eu estava em mais um dia rotineiro fazendo uma dungeon de rank E, junto do meu grupo e do meu amigo de infância Biel. Estávamos limpando a dungeon até que os membros da dungeon acham uma porta. Tinha algumas pessoas que estavam pensativas se deveriam ou não entrar, mas a fundo da dungeon, líder do grupo decidiu apostar se entravam ou não. Cada metade do grupo disse para entrarmos, enquanto a outra metade dizia não. Então coube a mim decidir se entramos ou não, mas eu votei para entrarmos, já que Uriel queria também entrar na dungeon. O líder do nosso grupo abre a porta, estaríamos entrando e veríamos várias estátuas em volta daquela sala, e a porta no qual entramos se fecha.
Um membro do grupo tenta abrir a porta, mas sua tentativa falha, pois a porta nem se mexia. Ele fala porque essa merda de porta não quer abrir. Uma estátua, que estava ao lado dele, o mata usando uma lança, que fez seu corpo em pedaços. Todos nós do grupo ficamos assustados. Eu digo: Biel, olhe aquela estátua gigante, ela parece ser o líder. Temos que descobrir uma forma de sair daqui. Mas o Biel acaba não se recordando do que eu disse. O Biel disse: abaixem. Eu ficaria confuso com aquele aviso do Biel, mas eu me abaixaria. Eu vejo que algumas pessoas morreram, e uma pessoa perdeu o braço por causa do ataque daquela estátua gigante. Eu ficaria mais assustado ainda, mas pensaria em manter a calma, e focar em um jeito de sairmos daquela dungeon. Eu digo: pessoal, olhe, aquelas escrituras nela pode estar escrito a dica de como podemos sair daqui. Nas escrituras estariam escritas: venerem o Senhor, louve o Senhor, prove sua fé. Logo depois de minha fala, começamos a discutir e chegamos à conclusão que eu poderia estar certo, e que o Senhor que está sendo mencionado poderia ser aquela estátua gigante sentada no trono. Biel fala: se quisermos sair daqui como um Mike disse, precisamos respeitar as regras. Quem tentou fugir morreu. Eu digo: pode ser estranho seguir as regras daquelas escrituras, mas pode ser o único jeito de sairmos daqui. Essa dungeon deve ser no mínimo rank S. Todos nós se curvam perante aquela estátua gigante. Depois daquilo, a estátua que tinha uma face seria dar um sorriso de olheira a olheira. A estátua que antes estava sentada no trono se levanta e começa a caminhar em nossa direção. Um cara fala: se a primeira regra deu certo, a segunda seria para louvar. Ele então pode deixar comigo, eu canto no coral da igreja. O cara caminha em direção à estátua cantando. Eu digo: saia daí, não está funcionando. Mas não adiantou, a estátua simplesmente pisou no homem. As estátuas armadas começam seus ataques. Biel percebeu que as estátuas com instrumentos não atacavam. Ele diz: todos vocês corram para as estátuas com instrumentos. Depois daquilo conseguimos evitar o ataque, e as estátuas armadas cessam seu ataque. A estátua principal levanta um altar. Eu e todos nós aproximamos daquele local. As estátuas armadas começam a se mover. Enquanto pensávamos, olhamos todos para trás e elas param. Eu falo: entendi, enquanto tiver alguém olhando para elas, as mesmas não vão se mover. Biel diz: e não e só isso, eu acho que entendi, um de nos terá que se sacrificar. Duas pessoas saem correndo quando verem a porta se abrindo. Biel fala: pessoal, podem ir, eu fico aqui. Senhor Sung, que era um colega nosso daquele grupo, diz: por que você, Biel? Biel fala: sinceramente, eu vou parar de me iludir. A doença do meu pai é incurável, minha irmã já é de maior, ela pode se cuidar. Vocês têm coisas importantes para seguir. Acho que minha missão em vida já foi. Eu só espero que minha irmã viva feliz. Senhor Sung diz: eu nunca irei me esquecer de sua bravura. Biel, ele em lágrimas, fala: Mike, vamos embora. Eu digo: podem ir. Se o Sung irá ficar, eu ficarei e vamos encarar o que vier juntos. Biel diz: Mike, você não precisa se matar. Eu falo: cala a boca. Somos amigos há muito tempo. Se acha que eu vou deixar você encarar essas estátuas sozinho? Sung sai daquela sala chorando. Eu olho para o Biel e digo: é hora da porrada. Biel e eu entramos em pose de luta e ambos gritamos: venham para cima, estátuas. Vamos ver do que são capazes. Depois daquilo, só me lembro de eu e o Biel termos levado uma surra, e depois de termos apanhado bastante, uma tela como de um jogo aparece em minha frente e diz: você completou todos os requerimentos necessários para a quest secreta A Coragem do Fraco. Você aceita uma segunda chance, sim ou não? Eu estava quase perdendo totalmente minha consciência, mas com minhas últimas forças, eu aperto em sim. Depois de um tempo, eu acordei em um hospital. Os membros da Associação de Caçadores, depois de ouvir meu depoimento, medem meu poder, mas deu um número baixo na máquina, e depois de verem isso fazem uma cara de decepção e vão embora. Uma pessoa entra no meu quarto. Eu percebi que minha irmã. Eu mando um oi. Minha irmã não diz nada. Ela se aproxima de mim. Ela faz uma coisa que me deixa surpreso. Ela me deu um abraço e começou a chorar, dizendo: eu pensei que iria te perder. Eu não suportaria se isso acontecesse. Você me deixou muito preocupada. Eu retribuo o abraço e peço desculpas por preocupar ela. Depois disso, minha irmã volta para casa. Eu me perguntei por que eles não falaram nada sobre isso na minha frente.
Estaria uma tela grande com a mensagem dizendo: você gostaria de virar jogador sim ou não? Eu primeiramente estranharia aquela coisa que apareceu na minha frente, e mais ainda com a opção de se eu quero ou não virar um jogador. Eu clico em sim e a mensagem que aparece: e seja bem-vindo jogador. Em seguida aparece uma tela de status. Eu veria uma opção escrita cast. Eu apertaria e estaria escrito cast diária, e nela estaria os seguintes requisitos: sem flexões, sem agachamento, sem abdominais e corra 10 quilômetros. Eu acharia aquilo um absurdo e pensaria comigo mesmo: isso parece o treinamento do Saitama. Eu veria se tinha mais alguma coisa na cast diária, além dos requisitos, e veria a seguinte mensagem: ao não completar essa cast isso resultará em uma punição. Eu claro não preferia arriscar tomar uma punição da cast diária. Então eu sairia do hospital e começaria a fazer sem flexões, sem agachamento, sem abdominais e correr 10 quilômetros. Após eu completar a cast diária eu estaria muito cansado na cast. Estaria aparecendo: primeira recompensa recuperar condição, segunda recompensa pontos de habilidade, terceira recompensa caixa aleatória. Eu teria que escolher entre essas três recompensas, mas eu escolheria a segunda, que pontos de habilidade. Eu pensaria assim: pontos de habilidade são pontos para que eu use para gastar nos meus status. Por enquanto não usei meus pontos de status inicial, eu não apertei na primeira recompensa, que recuperar condição, pois isso me recuperaria da minha fadiga, e a fadiga dá para eu recuperar apenas bebendo água e descansando. Por isso não gastei a recompensa diária com isso no momento para mim nas missões diárias, o que compensa eu pegar a segunda recompensa. Isso me ajudará mais e assim irei conseguir fazer a quest diária com mais facilidade. E a única recompensa que vai me ser útil afinal de contas, e a terceira que dá uma caixa aleatória. Essa aí uma estratégia básica, mas muito efetiva. Ainda bem que quando eu era menor, já joguei vários jogos de RPG. O estranho é que a recompensa número 2 não só me deu pontos de habilidade, como uma chave que estaria escrito chave de dungeon. Embaixo estaria escrito outras informações, como o rank da dungeon seria rank E. Eu guardaria a chave no inventário e voltaria para dentro do hospital, e descansaria na minha cama por causa da quest diária. Se passaria 3 dias eu estaria forte também, mais alto. E também conseguiria fazer a quest diária com menos fadiga do que antes, e eu estaria fazendo outra quest diária, mas ao invés de andar pelo hospital, eu estaria correndo pela rua. Biel grita falando Mike. Eu percebo que o Biel e ele estava diferente, mais alto e forte, assim como eu. Então paro de correr para cumprimentar ele. Biel fala: há quanto tempo, Mike? Fiquei sabendo que estaria em um outro hospital. Eu digo: sim, faz um tempo estou no hospital. O legal é que receberei alta em breve. Biel diz: aconteceu alguma coisa para estar correndo fazendo exercício? Eu falo: aí que estou completando minha quest diária. Biel diz: você também consegue ver a tela. Quando vi a quest diária eu não fiz, estava com preguiça, tomei a punição, sofri para voltar dela. Eu falo: eu preferi não arriscar e fiz a quest diária. Biel me pergunta se eu recebi uma chave, que eu respondo que sim. Biel me disse que acabou de fazer a dungeon de rank E. Eu digo: assim que eu terminar minha quest diária, irei fazer a dungeon. Então depois disso Biel foi embora. Terminei minha quest diária. Logo em seguida, eu tiraria a chave do inventário e usaria a mesma. A recompensa diária me deu uma faca que nas mãos de alguém ganhava 25% de mais durabilidade, além de aumentar em 25% a defesa do usuário. Fiz a dungeon de rank E. Eu não tive dificuldade para completar ela, pois me preparei antes de fazer ela. A luta contra o chefe não seria muito difícil, eu ganharia até 2 itens do chefe. A dungeon se desfez depois que matei o chefe. Logo quando saí da dungeon, um soldado me disse que caçadores estariam enfrentando um monstro, e vi aquilo como uma boa oportunidade para subir meu nível. Eu sigo o soldado até o local. Eu peço para que alguns caçadores deixassem eu lutar. Os caçadores perguntariam quem sou eu, mas não teve tempo disso. Eu já estava lutando contra um monstro como um monstro, e bem lento eu conseguiria acertar boa parte dos meus golpes, e derrotaria um monstro no qual os caçadores estavam tendo dificuldades.
eu subiria de nível. Alguns cidadãos tentariam perguntar quem sou eu. Mais rapidamente saio do local, e volto ao hospital. Depois de mais 4 dias eu receberia alta. Uma médica com uma cara vermelha pediria meu número, pois eu estava sem camisa no momento. Aí ela viu meus músculos. Eu perceberia isso, mas não veria problemas e daria meu número, e eu acabaria voltando para casa. Pessoal, espero que tenha gostado do vídeo. Vejam a visão do Biel nessa teoria. Essa aqui foi minha visão. Caso terem dúvidas, irei responder. Até o próximo vídeo, galera. Tchau a todos.